Olá pessoal, eu sou o Gabriel e junto com a Laura eu vou apresentar para vocês a simplificação de ordem sintática, ou seja, vamos ver juntos exemplos de simplificação que tratam da estrutura do texto. Vamos então retomar quais seriam as estratégias de simplificação de ordem sintática? Como vocês podem ver no esquema na tela, as principais estratégias são frases mais curtas, a forma canônica, que é sujeito, verbo e objeto, e substituir pronomes por substantivos. Vamos começar pelas frases mais curtas? Por exemplo, se um dos potenciais causadores de complexidade são as frases muito longas, podemos encurtar essas frases por meio da edição de conteúdo que considerarmos desnecessário para o nosso leitor. Afinal, principalmente no caso de textos especializados de uma determinada área, se quisermos adaptar esse texto para um leitor ou grupo de leitores leigos, nem toda a informação contida nele será relevante para o nosso leitor em foco. Agora, se considerarmos que toda a informação da frase é relevante para o leitor, mas essa frase for de difícil compreensão por estar muito longa, com muitas informações ao mesmo tempo, fazendo com que o leitor perca as referências e não consiga absorver as informações mais importantes da frase, podemos dividir uma única frase em duas ou mais frases, dependendo do caso. Vamos começar pela edição de conteúdo. Vejamos um exemplo aqui na tela. A principal manifestação clínica da malária em sua fase inicial é a febre, associada ou não a calafrios, tremores, suores intensos, dor de cabeça e dores no corpo, e a febre na malária corresponde ao momento em que as hemácias estão se rompendo. A pessoa que contraiu a doença pode ter também, dentre outros sintomas, vômitos, diarreia, dor abdominal, falta de apetite, tonteira e sensação de cansaço. Então, de que forma podemos simplificar esse texto sobre a malária para um leitor leigo? Antes de editarmos o conteúdo do texto, precisamos nos perguntar quais informações queremos passar para o leitor. Neste exemplo, os sintomas da malária parecem ser o conteúdo mais importante, certo? Assim, se pensarmos que o nosso leitor não é especializado, será que informações muito técnicas e voltadas para os especialistas da área da saúde farão sentido em um texto cujo público leitor-alvo é leigo? Neste caso, quais informações você acredita que poderiam ser suprimidas ou substituídas no texto? Manifestação clínica é uma terminologia muito especializada utilizada somente por profissionais da saúde. Contrair a doença também pode ser um tanto quanto complexo por causa do verbo contrair, que é uma palavra de baixa frequência, ou seja, pouco utilizada. Além disso, será que a informação "a febre na malária corresponde ao momento em que as hemácias estão se rompendo" é relevante para um leigo que não está interessado em aprender o funcionamento da doença, mas sim como preveni-la ou identificá-la? Agora, vamos ver como ficaria o texto sem essas informações. Primeiro, substituímos manifestação clínica por sintoma, que é um termo mais conhecido do grande público. Então, substituímos a pessoa que contraiu a doença por a pessoa com malária. Depois, retiramos a informação que nos pareceu irrelevante para um leitor leigo, que é a febre na malária corresponde ao momento em que as hemácias estão se rompendo. Vejamos então como ficou o resultado até aqui. O principal sintoma da malária em sua fase inicial é a febre, associada ou não a calafrios, tremores, suores intensos, dor de cabeça e dores no corpo. A pessoa com malária pode ter também, dentre outros sintomas, vômitos, diarreia, dor abdominal, falta de apetite, tonteira e sensação de cansaço. Já está bem mais fácil de entender, certo? Com a edição da primeira parte do texto, ainda conseguimos reduzir muito o tamanho da primeira frase. Agora, se quisermos ir um pouco além e reduzir ainda mais o tamanho das frases, de modo que fique mais fácil para o leitor extrair as principais informações de cada uma delas, podemos dividir essas duas frases em 4. Vejam como ficaria. O principal sintoma da malária em sua fase inicial é a febre, ponto. Junto com a febre, a pessoa pode sentir ou não calafrios, tremores, suores, dor de cabeça e dores no corpo, ponto. A pessoa com malária também pode ter vômitos, diarreia e dor abdominal, ponto. Além disso, pode se sentir cansada, tonta e perder o apetite, ponto. Vale enfatizar que antes de editarmos as informações de qualquer texto, precisamos ter bem claros os nossos objetivos para que informações importantes não fiquem de fora. Neste caso, o objetivo era que o leitor conseguisse identificar os principais sintomas da malária. Então, acho que nossa simplificação foi bem sucedida, certo? Eu fico por aqui e agora a minha colega Laura vai falar de outras estratégias de simplificação de ordem sintática.
Oi, gente, eu sou a Laura. Seguimos com a segunda estratégia de simplificação, a forma canônica das frases, que nada mais é do que escrever a frase na ordem direta, com sujeito, verbo e objeto. Quando utilizamos formas indiretas, como a voz passiva ou sujeito indeterminado, o leitor pode perder a referência de quem ou o que está fazendo ou recebendo a ação na frase. Em frases curtas, isso pode não ser o grande problema, mas quanto maior a frase, mais difícil fica para o leitor identificar o sujeito e o objeto nas frases. Além disso, o próprio redator do texto pode cair em armadilhas ao utilizar formas indiretas, deixando seu texto ambíguo e pouco claro para o leitor. Vamos ver um exemplo de voz passiva. O animal foi alimentado pelo menino enquanto brincava pelo zoológico. Alguns leitores poderiam se perguntar: quem é o sujeito da frase, o animal ou o menino? Além disso, quem estava brincando, o menino ou o animal? Nessa frase, em voz passiva, o sujeito é o animal, mas não é o menino que realiza a ação de alimentar? Sim, por isso ele é chamado agente da passiva. Um pouco confuso, né? Então, para evitar que o leitor perca as referências, podemos adotar a forma canônica da frase, que é sujeito, verbo e objeto. Vejamos. O menino, que brincava pelo zoológico, alimentou o animal. Além disso, neste caso, colocamos a oração subordinada relativa explicativa, ou seja, a oração que explica o que o menino estava fazendo, próxima de menino, para eliminar a ambiguidade. Assim, fica claro que era o menino que estava brincando pelo zoológico, e não o animal. Por último, vamos ver a terceira estratégia de simplificação, o uso de substantivos ao invés de muitos pronomes. Razão para adotarmos essa estratégia é a mesma da estratégia que acabamos de ver: evitar que o leitor perca a referência de quem ou o que cometeu ou sofreu a ação na frase. Do mesmo modo que com as formas indiretas, como a voz passiva, em frases curtas, utilizar pronomes ao invés de substantivos pode não causar ambiguidade. No entanto, em frases muito longas, o leitor pode perder a referência. Vejamos exemplos na tela. Sempre que Joana vai à casa da avó, ela passeia pelo jardim e admira as flores, que ela planta com muito carinho. Ela sente o odor das rosas e as colhe para montar um vaso bonito e colocá-lo no centro da mesa de jantar. Neste caso, temos o pronome pessoal reto, ela, repetido 3 vezes, e os pronomes oblíquos as e lo como marcados na frase. Será que com o uso do pronome ela ficou claro na frase quem passeia pelo jardim, quem admira as flores, quem sente o odor das flores e quem as planta? Será que é a Joana ou a avó quem faz as ações? Além disso, ao que o pronome oblíquo as se refere? E o pronome oblíquo lo em colocá-lo? O que é colocado no centro da mesa de jantar? Você pode até saber dar todas essas respostas, mas será que um leitor com escolaridade e letramento limitados saberia dizer? Na dúvida, a melhor opção é sempre evitar a ambiguidade e produzir um texto claro e de fácil compreensão. Assim, quando você verificar que os pronomes não estão permitindo que o leitor compreenda facilmente quem ou o que cometeu ou sofreu ação na frase, use substantivos. Vejamos a mesma frase reformulada. Sempre que Joana vai à casa da avó, Joana passeia pelo jardim e admira as flores, que a avó planta com muito carinho. Joana sente o odor e colhe as rosas para montar um vaso bonito e colocar o vaso no centro da mesa de jantar. Você pode até achar que a frase perde a sua estética ou que fica repetitiva. Pode ser. Contudo, lembre-se, não existe comunicação sem que o seu interlocutor compreenda o que você está dizendo. Portanto, tenha sempre em mente os seus objetivos e qual o perfil de leitor do seu texto. Se o leitor tiver escolaridade e letramento limitados, talvez a estética terá de ser deixada um pouquinho de lado em nome de uma comunicação mais efetiva. Espero que vocês tenham gostado. Agora, deixo vocês com a professora Esther, que vai falar sobre a simplificação de ordem semântica. Bom proveito!